Olá pessoal, professor Devadir aqui falando com vocês novamente. A gente vai começar a falar desse material hoje, que tem essa capa aqui, já que a gente já finalizou o outro. Então vamos direto para os exercícios para a gente não perder tempo. A gente vai falar primeiramente aqui da atividade 1, tá bom? Vocês vão fazer essa leitura do texto. Eu não vou ler ele com vocês para potencializar o nosso tempo, tá bom? E aqui basicamente vocês vão responder essa questão aqui, ok? Mas antes, leiam o texto com atenção e preste atenção no que a pergunta quer de vocês. Tatuagem está ligada à curiosidade, à estética, à transgressão ou simplesmente a um querer do momento, a uma impulsividade? O que você pensa a respeito da prática de pintar ou gravar desenhos na pele? Desenvolva um parágrafo que contenha a sua opinião a respeito. Então, você vai ler esse texto e você vai pensar sobre isso, sobre esses questionamentos que a pergunta te fez aqui. Você pensa sobre eles e aí você vai desenvolver um parágrafo contendo a sua opinião a respeito disso aqui, a respeito dessa reflexão que ele te fez pensar aqui. Só lembrando, pessoal, que transgressão, tá, é o ato de quebrar regras, é o ato de romper com os combinados que a sociedade tem. Tá? Então, uma pessoa que é transgressora, essa pessoa é aquela pessoa que rompe regras, que quebra regras. Tá bom? Desenvolvam aqui esse parágrafo falando a opinião de vocês sobre o que vocês pensam sobre isso aqui, ó, sobre a relação da tatuagem, o que vocês acham que ela significa, o que ela é e o que você pensa sobre ela, né, sobre a tatuagem em si. Vamos para a atividade 2. Ainda sobre o tema tatuagem, vocês vão fazer a leitura do texto, leiam com atenção, ok? Para a gente poder responder aqui as questões. Então, número 1. Após a leitura do texto, responda às questões propostas. Letra A. Qual é o ponto de vista da autora a respeito da tatuagem em menores de idade? Então, após vocês lerem o texto todo, vocês vão ter que perceber no texto qual é a opinião da autora. Então, ela vai defender uma opinião no texto, é um texto opinativo, vocês já fizeram atividades sobre opinião, então vocês já têm uma prática em relação a isso. Então, voltem no texto e percebam com atenção qual é o ponto de vista da autora a respeito da tatuagem em menores de idade. Respondam na letra A. B. Ao se posicionar em relação às intervenções dos responsáveis quanto à tatuagem em menores de idade, a autora sugere que não se trata de dizer sim ou não. Isso aqui é uma afirmação, tá bom? Ela está afirmando que quando ela se posiciona, quando ela manifesta a opinião dela sobre as intervenções dos responsáveis em relação às tatuagens em menores de idade, ela fala que não é uma questão de dizer sim ou não. E aí vem a pergunta: quais aspectos ela propõe que sejam considerados além desse posicionamento? Então, ela, além dela dizer que não se trata de sim ou não, ela propõe que outras coisas sejam levadas em consideração. E aí vocês vão responder aqui quais são essas outras situações, essas outras coisas que precisam ser levadas em consideração. São os outros aspectos, tá bom? Aí vai para a letra C. Releia o último parágrafo do texto. Você concorda com o ponto de vista da autora sobre uma possível submissão dos indivíduos a modismos? Comente. Só lembrando, pessoal, que modismos é aquilo que está na moda, né? Então, vocês vão comentar sobre o que ela está falando no texto. Então, vocês vão ver o que ela está falando primeiro e aí vocês vão concordar ou não com isso que ela está falando, tá bom? Se vocês concordam ou não, vocês vão colocar aqui e vão comentar. Não é só falar se concorda ou não, tá? Comenta, explica por que concorda, o que você acha ou por que não, tá bom? Vamos lá para a atividade 2. Observe a organização do texto. Algumas palavras aparecem destacadas por meio do uso de letras maiúsculas, chamada caixa alta. Esse recurso de expressão produz efeito de sentido de que? Aí eles vão assinalar aqui a resposta correta. Uma delas é certa. Então, a letra maiúscula ali, ela está servindo para quê? Contraponto de ideias, ou seja, coloca uma ideia contrária, né? Realce de ideias, ou seja, enfatiza essas ideias, dá importância maior para as ideias. Repetição de ideias, aqui na letra C, isso aqui é fácil, repetir as ideias. Ou oposição de ideias, coloque ideias opostas, mostra uma ideia e uma ideia oposta àquela, tá bom? Lembrando que a letra D é um pouco parecida com a letra A, com a diferença que quando você faz um contraponto, você mostra uma opinião divergente e não necessariamente são opostas, ok? Depois 3.
Para responder as questões de 3 a 6, observe o período inicial do texto. Então, nós temos aqui, ok? Também questões de fácil entendimento. Os termos sublinhados, então, quais são os termos sublinhados? Os termos grifados, ok? Causar e demodez. Eles significam respectivamente. O que é respectivamente? É na mesma ordem. Então, se causar aparece primeiro, vai estar relacionado ao primeiro termo aqui, ó, das afirmações. Se demodez está aparecendo depois, então vai ser referente aos termos que aparecem depois aqui também. Então, respectivamente, significa na mesma ordem. Então, o que significa nesse contexto aqui, tá? Nessa frase, vocês vão ler a frase e aí vocês vão tentar associar os significados, né? Você acha que causar significa provocar desordem? Significa promover conflito? Significa chamar atenção, né? Vocês acham que demodez significa sem modos ou fora de moda, né? Enfim, vocês vão verificar qual é a opção que vocês acham que está de acordo e assinalar a resposta certa. 4. O termo demodé tem origem francesa do ponto de vista da variedade linguística. Trata-se de um neologismo, estrangeirismo, arcaísmo ou é um erro gráfico? Bom, vamos lá. Aqui eu vou explicar para vocês rapidinho o que é cada um desses aqui. Se vocês assistiram a aula da TV Câmara, lá eu já explico sobre isso aqui, tá bom? Mas para quem não assistiu, neologismo é quando a gente cria uma palavra nova a partir de um raciocínio lógico, tá? Então, a gente não sabe como se expressar, a gente vai lá e cria uma palavra nova a partir daquilo ali. Algumas palavras, elas surgiram a partir de neologismos e foram incorporadas à língua. Por exemplo, clicar. O que significa clicar? Né? É o ato de você apertar o botão do mouse. Por que recebeu esse nome? Porque alguém percebeu que tinha um barulho ali, que era um clique, que fazia quando apertava o botão do mouse. Correto? Aí, através desse raciocínio lógico, ele criou a palavra clicar, correto? Então, já que era um clique, apertar o botão, clicar, ok? Isso é um neologismo. Estrangeirismo é quando a gente incorpora palavras de outras línguas na nossa língua. Por exemplo, quem aí já assistiu a um show de música, de funk, de sertanejo? Um show, a palavra show, ela é uma palavra inglesa, tá? Que significa mostrar, certo? Que a gente acaba utilizando para se referir aos shows artísticos hoje em dia, tá? E também é usada para essa função nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os países que falam a língua inglesa. Então, estrangeirismo são palavras de outras línguas que foram incorporadas à nossa língua, tá bom? Então, show é um exemplo, pizza é um exemplo, ok? E o arcaísmo? O arcaísmo é o oposto do neologismo. Se o neologismo é a criação de palavras novas, o arcaísmo é a utilização de palavras que já não estão sendo usadas mais, tá? Como é o caso da ceroula. Pergunta para os pais ou avós de vocês se eles se lembram o que era ceroula. Ceroula era como se falava antigamente as cuecas. Hoje em dia ninguém fala mais ceroula, hoje em dia todo mundo fala cueca. Esse termo deixou de existir. A palavra você, que a gente usa, né, hoje para se referir às pessoas, você vai em casa, eu gosto tanto de você. Essa palavra você, para quem já assistiu novela de época, antigamente eles falavam vós me se, vai sum se. Eram formas diferentes de usar o você. Naquela época não existia você, tá? Com a evolução da língua, hoje a gente só usa você e o vós me se e vai sum se e vossa mercê já estão em desuso. Então essas palavras representam arcaísmos, tá bom? Porque elas são em desuso, elas fazem parte da língua, mas é uma língua antiga que a gente já não usa mais. O erro gráfico, acho que todo mundo já sabe, né? Escreveu errado, né? Apenas cometeu um erro, escreveu errado aqui, não devia ter escrito assim, tá? Beleza, vamos para o exercício 5. O emprego de aspas no termo causar indica no texto o quê? Você vai checar essas informações, pessoal, certo? Ver qual dessas informações são verdadeiras. Mas a resposta vocês vão assinalar aqui. Então, assinala uma dessas respostas estando correta. Mas como que você sabe qual é a resposta correta?
checando as informações aqui. Se você checar que a informação 1 e 2 está certa e a 3 está errada, qual que é a opção que fala que a 1 e 2 está certa? A opção A. Se você verifica que a 1 e a 3 está certa, mas a 2 está errada, aí vai ser a opção B, ó, 1 e 3 apenas. Se você verifica que a 1 está errada, mas a 2 e a 3 está certa, então somente 2 e 3 está aqui, ó. E se você verificar que todas estão corretas, aí é a letra D, 1, 2 e 3. É fácil, basta checar as informações, tá? Lembrando do uso das aspas, ok? É só prestar atenção no texto e ver qual que foi, para que elas serviram no texto, tá? 6. Observe o período a seguir. Vocês vão notar aqui, certo? E aí, vamos lá. Ó. A conjunção entretanto, em relação à ideia anteriormente expressa no texto, produz sentido de quê? Então, imagina aqui, ó, entretanto. Vocês vão ter que voltar no texto e ver o que foi falado antes disso, tá? Antes dele usar aqui, ó, note entretanto, antes dele usar isso aqui, antes de começar esse parágrafo aqui, teve um outro parágrafo no texto que eu estava falando sobre alguma coisa. Então volta lá, perceba o que estava falando, para vocês perceberem aqui, ó, esse entretanto, ele está estabelecendo uma relação de quê? Ele está explicando, então ela falou alguma coisa e precisava explicar, e ela começou a explicação aqui com entretanto. Ele está concluindo um raciocínio, ele começou a pensar em alguma coisa, ele resolveu concluir e usou entretanto. Ele está estabelecendo uma ideia de consequência, tá? Então, no parágrafo anterior teve a causa e agora o entretanto começa para falar da consequência. Então, por causa do que estava no parágrafo anterior, consequentemente, aconteceu isso aqui. Ou ele estabelece uma ideia de oposição. Então, o que falava no parágrafo anterior tem sentido oposto ao que está sendo falado aqui. Aí ele vai introduzir uma ideia de oposição. Basta voltar lá no texto e procurar certinho isso aí, que não tem erro. Tá bom, pessoal? Bom, por hoje é só aqui nessa nossa aula. Eu vou deixar a atividade 3 para um outro momento, tá bom? Qualquer dúvida, só falar comigo, manda mensagem no grupo, no privado, tanto faz, que eu ajudo vocês no que for preciso, tá bom? Beijos e abraços para todos e até mais.